nosso Deus. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Evangelho segundo Mateus, nós vamos ler o capítulo 4, os versículos de 1 até o versículo de número 11. Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou ler e peço para que os irmãos acompanhem. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, bom é estarmos aqui, bom é estarmos na Tua casa, ó Deus. Bom, Senhor, é render graças e louvores ao Teu santo nome, é poder ter comunhão contigo, ó Pai, é poder orar, poder falar contigo, poder cantar louvores ao Teu santo nome, ó Deus, e bom também é ouvir a Tua voz, é ouvir a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nos guarde nessa manhã, que o Senhor livre de mim, ó Deus, a vontade de falar qualquer coisa que seja minha, ó Deus, mas que eu fale única e exclusivamente a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos guarde nessa manhã e que todos aqui, a começar em mim, possamos sair daqui edificados, ó Deus, e que possamos aprender com o Senhor, a partir de como Jesus Cristo lidou com essa tentação, ó Pai. Que nós também possamos aprender a lidar com as tentações e, sendo da Tua vontade, que possamos sair daqui, ó Deus, mais fortalecidos em nome do Senhor, para enfrentarmos todas as tentações que vierem até nós, ó Pai. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Nós muitas vezes temos uma visão de Cristo Jesus como ele se fosse uma espécie de um super-herói. Talvez ali a gente, com a nossa mente que veio um pouco ali do mundo grego, a gente pense ele talvez como um Hércules, um homem muito forte, cheio de poderes, que na verdade ele anda ali no mundo dos homens, mas se resguardando, se contendo, para ali não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de escândalo. Talvez a gente até mesmo pense na pessoa de Cristo Jesus como uma espécie de um super-herói, um homem que, como nós pensamos e corretamente falamos, sim, está acima de todo homem, mas que não era abalado pelas coisas humanas. A gente muitas vezes tem dificuldade de pensar em um Cristo cansado, em um Cristo que dorme, em um Cristo ali que tem sono, que tem as intempéries, fome, coisa que todos nós, seres humanos comuns, passamos. Mas quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, o que nós de fato enxergamos é um Cristo tão humano quanto nós somos. Claro, ele não era apenas humano, nós cremos que Cristo era 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E quando nós vamos para a palavra de Deus, isso fica bem claro. Olha, João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha, o Verbo se fez carne. Ele não simplesmente veio e habitou em carne, ele se fez carne. E ainda no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Olha, Jesus estava ali fazendo uma grande viagem, indo de um ponto a outro, e quando ele vai chegando no meio do caminho ali, há uma fonte, a gente lembrar, uma região desértica, de fato deveria ser um sol escaldante, Cristo se cansou. Seus discípulos foram comprar a comida, ele ficou ali sentadinho na fonte,
para poder descansar. Ainda em João, capítulo 6, versículos 41 e 42, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Aqui Jesus está falando para aquelas pessoas de onde ele havia nascido, da região onde ele era natural. Fala: olha, nós conhecemos essa pessoa, esse Jesus que diz ser Deus, que diz ter descido dos céus. Se ele fosse de fato alguém especial, nós saberíamos, nós conhecemos toda a família dele, toda a infância. Ele não é especial, ele é só mais um homem. Cristo, meus irmãos, é homem semelhante a nós. E sendo homem semelhante a nós podemos pensar o seguinte: quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, nós enxergamos um Cristo humano, um Cristo que sofria as mesmas tentações que nós tentamos. Elas não foram um teatrinho entre Jesus e Satanás, para que nós pudéssemos extrair dali alguma lição de moral. Foi o próprio Filho de Deus sendo tentado como homem. As tentações foram reais. Ele provavelmente ficou pensativo, aquilo atingiu de alguma forma. Ele pode ter se sentido mal em estar naquela situação. Sabe quando a gente se sente mal em estar sendo tentado, quando algo aflige o nosso coração e a gente pensa nas vantagens de cair ali em pecado, mas também pesa em nós o seguir a Deus? Cristo, com certeza, passou ali naquela situação. Ele provavelmente ficou apreensivo. E graças a Deus porque isso aconteceu. A gente cantou aqui hoje que Cristo foi tentado e não pecou jamais. E de fato, nós vamos ver aqui que ele foi tentado e não pecou. E quando nós vamos para Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, o texto diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo, como alguém que foi tentado, que venceu a tentação, que passou por tudo aquilo e não pecou, de fato, não pecou jamais, ele pode nos ajudar a vencer as tentações. E todos nós somos tentados em diversos momentos em nossa vida. E Cristo pode nos ajudar. Com Cristo nós podemos aprender a sair das tentações, a vencer as tentações. Por isso, nesta manhã, nós vamos pensar sobre o seguinte tema: Cristo vence as tentações e o diabo. Cristo vence as tentações e o diabo. É isso que esse capítulo 4 de Mateus, versículos 1 a 11, quer nos dizer. E nós vamos ver isso a partir de cada uma das tentações. Nós vamos analisar a tentação, como ela quis ali atacar a Cristo Jesus e como Cristo vence cada uma das tentações. Mas antes da gente entrar necessariamente em cada uma das tentações, vamos fazer um breve contexto aqui. O que estava acontecendo com Cristo Jesus nesse momento? Qual que era a história ali naquele momento? A gente vê um Cristo que, no finalzinho do capítulo 3, se você conferir aí no capítulo 3, versículos 13 a 17, nós vamos encontrar o batismo de Cristo Jesus. E o batismo de Cristo Jesus é uma história linda, é uma história maravilhosa. Cristo ali dentro das águas, sendo batizado, quando João batiza Cristo Jesus, a gente vê o céu se abrindo, o Espírito descendo em formato de pomba, e Deus, o próprio Deus Pai, fala dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha o tamanho da proximidade entre pai e filho. Cristo devia ter saído dali extremamente satisfeito, feliz. Imagina essa cena: Cristo saindo das águas, o povo ali em volta, o próprio João Batista sem entender aquilo que estava acontecendo, devido ali àquela voz que veio dos céus. João provavelmente já tinha batizado muitas pessoas e nunca aquilo tinha acontecido. Foi algo extraordinário. E Cristo sai dali e vai ali então agora batizado, cheio do Espírito Santo. Imagina, um único homem, Deus Filho, agora ele também cheio do Espírito Santo em si, e vai fazer um jejum, um último momento de proximidade com o Pai, antes do começo de seu ministério, antes do começo de seus sermões e de seus diversos milagres. E ele vai ali então, para esse último momento a sós com Deus, ter profunda comunhão com o Pai, se preparando para o seu ministério. E o livro de Mateus, ele é um livro fantástico. Se os irmãos forem lendo, vão conseguir perceber isso. Ele é feito da seguinte forma: olha como Mateus estrutura o seu livro. Ele dá uma série de um contexto, ele passa ali algumas coisas que aconteceram, que Cristo fez, uma série de atos, e então ele começa um discurso. Jesus ali prega. O Sermão do Monte talvez seja o sermão mais famoso de Cristo, e é esse primeiro grande sermão da estrutura do livro de Mateus. E essa tentação, o batismo, colocam toda essa ênfase para o primeiro sermão. Cristo está apto a nos ensinar, está apto a nos dar doutrina, a nos ensinar, porque ele
foi batizado, é cheio do Espírito Santo, ele também venceu as tentações e as outras coisas que vêm aqui depois desse texto que nós lemos. E assim nós temos aqui o começo, propriamente, dessa tentação de Cristo. A partir aqui desse ponto, da gente entendendo tudo isso, a gente começa a ver cada uma das tentações. E a gente vê aí logo no começo o seguinte: a seguir foi Cristo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, quem mandou Cristo para o deserto, ele não foi por própria vontade, ele não foi porque o diabo o inferiu aí àquele lugar, ele foi porque o Espírito, ele foi enviado, levado pelo Espírito Santo ao deserto. A gente pode fazer a seguinte analogia: assim como Adão e Eva estavam lá no jardim e foram tentados lá, Cristo foi enviado ao deserto para também ser tentado. Assim como Adão e Eva passaram por uma prova ali em Gênesis capítulo 3, o próprio Cristo também foi tentado aqui, como registrado não apenas por Mateus, mas registrado também em Marcos e Lucas. E o deserto, ele é um lugar árido, ele é um lugar de morte, não é um lugar fácil de se estar, é um lugar onde nós vemos claramente as consequências do pecado, não há vida, há aridez. O capítulo lá em Marcos, quando Marcos relata esse episódio, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, Marcos vai dizer que Cristo ali ele foi tentado e estava com as feras. Não era um lugar fácil de se estar, e Cristo esteve lá sendo tentado pelo diabo. Mesmo sendo guardado ali de qualquer pecado desde o seu nascimento, o diabo o estava tentando, e esse tentador era real. O diabo, ele existe, meus irmãos. A gente vive num mundo dualista, onde nós temos muitas igrejas, às vezes, endeusando o diabo, às vezes colocando o diabo como algo central do culto, e a gente vê outras pessoas falando: olha, isso é mero teatro, o diabo nem sequer ele existe. Existe a nossa própria tentação. E está certo, a nossa própria tentação existe, mas a Bíblia é bem clara em dizer que o diabo, ele também é real. Ele também anda no meio desse mundo, e ele também pode nos tentar. E o versículo 2 continua dizendo assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui a gente tem Cristo em jejum. E por que Cristo vai fazer um jejum? Qual é a necessidade de um jejum? Se Cristo era o próprio Filho de Deus, ele estava ali habitado pelo Espírito Santo, por que Cristo tinha que fazer jejum? A gente não vai tratar longamente aqui sobre jejum, só nesse tema de jejum a gente poderia fazer um estudo todo à parte, mas para resumir bem, quando Cristo vai fazer um jejum, ele identifica algumas coisas. Primeiro, ele identifica, nós falamos para nós mesmos, quando nós fazemos um jejum, que nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. Nós não precisamos de alimento físico, a gente precisa do nosso Deus, é Ele quem nos sustém. Então, é um exercício espiritual. E qual que é o objetivo desse exercício espiritual? Primeiro, mortificar a nossa própria carne. Falar para nós mesmos: olha, nós não precisamos de nós mesmos. Tudo que eu preciso vem do nosso Deus. Nós queremos quebrar os nossos desejos. Quando a gente está com fome, o nosso desejo é de comer qualquer coisa. Quando a gente está com fome, qualquer coisa ali, aquela coisa mais simples, aquele biscoitinho, água e sal com um copo d'água, quando você está com muita fome, aquilo é um verdadeiro banquete. E quando nós estamos em jejum, o nosso objetivo é quebrar o nosso próprio desejo de alimento. Falar assim: olha, aquilo que eu quero não me importa. Um outro objetivo também é elevar o nosso espírito. Nós passamos a reconhecer, a partir de que, se eu quero mortificar a minha carne, eu quero abrir mão dos meus próprios desejos, eu quero que Deus habite em mim, que Ele me sustente. Então nós estamos elevando o nosso espírito. E nós também estamos nos entristecendo diante de Deus. Olha, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que eu dependo de Ti. Por isso eu estou aqui dependendo. Claro, Cristo ele não era pecador, mas ele estava ali sofrendo as consequências do pecado. Como um homem, ele tinha dor quando ele batia o dedo, se isso aconteceu alguma vez, na quininha ali da cama, ou na quininha de qualquer lugar, doeu, como dói em qualquer um de nós. Ele sentia fome, ele sentia sono, ele tinha que parar para usar o banheiro como qualquer ser humano. A gente às vezes tem dificuldade em ver Cristo nessas situações humanas, mas ele era humano semelhante a nós. E quando ele faz esse jejum, ele busca então esse reconhecimento diante de Deus, ele procura ali reconhecer a soberania de Deus na sua vida. E deve ter sido um tempo de meditação na palavra. Cristo ali, ele era um estudante da palavra, um exímio estudante. Lucas mostra para a gente, quando ele era criança, já com 12 anos, discutindo com os doutores no templo. Imagina ele com 30 anos, o quanto de escritura Cristo não conhecia. Ele então teve um tempo para meditar e orar e se preparar para o seu ministério. E ao final de 40 dias e 40 noites, o tamanho desse jejum foi enorme. Quando a gente olha o Guinness, a forma como esse jejum foi, 40 dias e 40 noites, sem comer e beber nada, é de fato um recorde.
que o recordista mundial tem algo aproximado disso, acho que 41 ou 42 dias, mas a pessoa bebia água, não foi bem igual o de Jesus, eram circunstâncias mais controladas. Mas o fato é que, observando esses jejuns, o resultado deles, a gente pode imaginar como Cristo ficou. Quando você faz um jejum desse tamanho, o seu corpo queima não apenas a sua própria gordura, mas os seus próprios músculos começam a perder massa, para que você possa continuar ali sobrevivendo. Então você passa a ficar bem enfraquecido, bem magro, os olhos esbugalhados, bem com falta de gordura em todo o corpo. Os relatos dizem que as pessoas chegavam a perder 30% da massa corporal. Agora, imagine Cristo, então, nessa situação. Um jejum em profunda intimidade com Deus, tendo acabado de ouvir ali há 40 dias, este é meu filho amado, nele me comprazo. Ele está próximo de Deus, numa situação de extrema fome, de extrema necessidade. E aqui, então, a gente entra na primeira tentação em si, é uma tentação da provisão. O diabo vai tentar, se Cristo ele realmente seguia a Deus e se importava mais com Deus que com o seu próprio corpo. Uma tentação de necessidades, uma tentação da provisão. E a gente vai ver isso no versículo 3, isso começa no versículo 3, que diz o seguinte: então o tentador aproximou-se-lhe e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, o diabo ele começa ali atacando justamente um ponto que ele sabia que Cristo estava bem fortificado. Cristo ele tinha plena consciência que ele era filho de Deus, ele viu isso no batismo, ele já estava ali há 40 dias e 40 noites jejuando em oração, meditando na palavra do nosso Deus. Então chega o diabo e diz: se és filho de Deus. Percebe que o diabo ele não está tendo nenhuma dúvida com relação à filiação de Cristo. O diabo sabia que ele era filho de Deus. Ele estava ali tentando então provar. Sabe quando você está com naquela situação onde há ali um embate? E alguém fala: você é aquele estudante que tira sempre nota 10, eu não aceitava esse desaforo não. Você é forte, bate nele. Você não é o mais forte aqui? Resolve essa situação. Você não é o chefe, você não está num cargo de liderança? Dá um esporro nesse funcionário. Dá uma bronca nele. Quantas vezes a gente acaba caindo nessas mesmas situações, e foi essa a estratégia que o diabo usou ali para tentar a Cristo Jesus. Mas a gente vê Cristo ao longo do seu evangelho mostrando que isso não é uma realidade. O fato dele ser Cristo de Deus não dá sim a ele, de fato, muitos privilégios, mas é um cargo em que, primeiramente, nós temos o serviço. Quando a gente vê a mãe de Tiago e João pedindo para que eles se assentem, um ao lado direito, o outro ao lado esquerdo, lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, a resposta de Jesus é a seguinte, que o reino de Deus não é sobre ter algum direito, mas é sobre servir. O texto diz assim: Cristo veio para servir e não para ser servido. Então essa é a ideia. Se você é filho de Deus, você vem para servir, não para ser servido. Mas o diabo ainda propondo esse privilégio, já que ele era filho de Deus, ele tinha condições de fazer isso, ele diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Cristo estava com fome, no ápice da fome que alguém pode suportar, ali o jejum máximo que alguém poderia suportar, Cristo estava com ele. E Cristo, se a gente pensar, ele de fato era o dono, o criador do mundo, tudo foi feito por intermédio dele. Ele transformou água em vinho, transformar pedra em pão não devia ser muito diferente no fim das contas. Se ele era filho de Deus Todo-Poderoso, que faria aqueles milagres todos, mesmo ele ainda não feito, o diabo já tinha consciência que era o próprio Deus ali diante dele, um Deus humano, uma situação que para o diabo devia ser bem nova, né? Ao longo de toda a sua história, ele nunca tinha visto algo assim. E ele fala com Cristo: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Afinal de contas, você tem poder para isso. Mas graças a Deus, Cristo, no versículo 4, vai nos ensinar como reagir a isso. Cristo, porém, respondeu, Cristo, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a resposta de Cristo: está escrito. Cristo era filho de Deus, ele não era, a gente acabou de discutir isso aqui, até o diabo sabia. Mas Cristo não usa da sua autoridade enquanto Deus para expulsar o diabo dali. Cristo não faz nada disso. Ele responde: está escrito. Ele usa a palavra de Deus como resposta à tentação, e aqui está a chave. Ele tinha profunda intimidade, profundo conhecimento da Escritura, profundo conhecimento de cada letra, de onde elas iam, dos pontos, das vírgulas, do que aquilo queria dizer, de quem foi dito, para quem foi dito, em que contexto, com qual objetivo. Cristo, imagina alguém sem pecado, estudando as Escrituras, sem cansaço,
sem uma visão deturpada, quando muitas vezes a Escritura nos ataca, atacando os nossos próprios pecados, Cristo lia e aprendeu demais as Escrituras e respondia às tentações com a própria Escritura. Isso é fantástico. Ele não usa nada do seu caráter pessoal aqui. Ele não fala, olha, eu sou forte, eu não vou cair na tentação, eu nunca pequei até meus 30 anos, não vai ser agora. Não, Cristo reconhecia a tentação e respondeu com a Escritura. A Escritura é a chave para vencer as tentações. E ele responde assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Cristo aqui, de fato, ele está citando a Escritura, ele está lendo praticamente Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, se os irmãos quiserem abrir, só para verem aqui como é parecido, Deuteronômio 8, versículo 3. O texto diz o seguinte, ele te humilhou e te deixou ter fome e sustentou com um maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. O contexto aqui, o que Moisés está falando aqui em Deuteronômios é o seguinte, olha, vocês saíram lá da casa do Egito, ele está relembrando os hebreus da sua história ali, do que aconteciam, já ali à porta de Israel, da porta da, fugiu agora a palavra, a porta da terra prometida, eles estavam ali naquela situação, já ali para entrar. Então Moisés passa a relembrar o povo de tudo o que aconteceu e lembra deles que eles viveram no deserto com um alimento dado por Deus, para que eles não tivessem medo de cruzar aquele deserto, um povo enorme, sem muitas vezes ter alimento para alimentar a todos, de geração própria, eles não geravam nenhum tipo de cultura, mas eram alimentados pela própria boca de Deus, pela própria palavra de Deus. Deus mandava um maná para aquele povo se alimentasse. Então, o homem ele não deveria se preocupar em gerar o próprio alimento, em ter ali o seu próprio serviço, ele devia se preocupar em seguir o caminho que Deus ali estava mostrando para eles, porque Deus os sustentaria. E é isso que Cristo está nos lembrando aqui. Mesmo que eles passassem por todo aquele deserto, mesmo que parecesse que Deus iria desampará-los, que eles iam sentir fome, que eles iam sentir sede, Deus iria cuidar deles, ia suster aquele povo, assim como ele susteve Cristo ali no deserto. E no fundo, quando a gente olha, esse chamado, na verdade, era um chamado a esquecer o próprio Deus. Essa foi a grande tentação do diabo. Era colocar seus méritos sobre aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Ele não estava mais em um momento de jejum, de comunhão com Deus, era esse o objetivo do jejum, mas ele comeria, acabaria ali com o jejum, porque, olha, mais importante para mim nesse momento crítico da minha vida é eu ter o meu próprio alimento do que eu concluir ali o meu período íntimo com o meu Pai. Isso que o diabo estava propondo a Cristo Jesus. Nesse sentido, uma tentação da provisão. Era um chamado a esquecer de Deus. Olha, cuide mais de você mesmo do que de Deus. Ok, você já fez aqui um jejum grande, já entregou grande parte da sua vida para o Senhor, mas essa partezinha aqui, você tem direito. Você tem todo o direito do mundo de pegar essa pedra e transformar em pão, mas Cristo sabia que Deus era quem o sustentava e em nenhum momento ele deveria abrir mão da sua comunhão com Deus para satisfazer uma necessidade pessoal. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente confia mais no nosso próprio braço, a gente entra em momentos de angústia, a gente entra em momentos de desespero, pensando, ai meu Deus, como vai ser? Eu fiz tudo seguindo a Tua palavra, eu creio no Senhor, mas ao mesmo tempo a gente se vê com medo, a gente não crê que Deus vai nos suster ali em cada detalhe, e a gente precisa então ter esses detalhes, ter essa convicção que Deus é quem nos sustenta. Sendo assim, então, nós podemos entrar na segunda tentação. Se a primeira tentação foi uma tentação da provisão, uma tentação das nossas necessidades, a gente vai ver que a segunda tentação ela é uma tentação sentimental, é uma tentação do sentimento. Olha, acompanhem comigo o que diz o versículo 5 de Mateus, capítulo 4. O texto diz assim, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. A ideia é que então que o diabo leva Jesus até a cidade de Jerusalém, até a cidade santa, e coloca sobre o pináculo do templo. Pináculo é uma palavra muito chique para dizer telhado. Pináculo ali naquele contexto significa asa, e a asa era uma espécie de telhado pelo formato que ela tinha, e era de fato um lugar muito alto. Flávio Joséfo, ele era um judeu, ele era um historiador, ele descreveu ali a situação da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e fala muito da igreja cristã no começo, uma fonte muito legal de pesquisa. E ele, ao descrever ali o templo, ele fala do pináculo do templo, e o que ele fala do pináculo é o seguinte,
Era difícil você chegar lá no alto do telhado, olhar para baixo e não passar mal. Sabe quando você chega no alto de um prédio muito alto, ou no alto de uma montanha, e olha para baixo e aquilo te dá uma certa tontura? Essa era a altura do pináculo, algo muito alto, algo que de fato nos fazia passar mal. E no versículo 6, o diabo continua. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o que o diabo está fazendo. Ele aqui de novo está usando a condição de Cristo como filho de Deus contra ele. Olha, se você é filho de Deus e você quer sobreviver ali ao que Deus diz, já que você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, olha o que Deus está dizendo para você aqui nesse dia. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque a maioria das heresias, a maioria dos erros da igreja surgiram de dentro da própria Escritura. E a gente vai ver que é uma Escritura mal interpretada. A ideia do diabo aqui é o seguinte: olha, se você é filho de Deus, atira-te abaixo. E fica tranquilo, não precisa usar nada dos seus atributos divinos, não precisa realizar nenhum tipo de milagre, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo aqui de fato está usando então a própria Escritura como uma heresia, atacando Cristo com ela. Já que você vive da boca de Deus, olha o que Deus está dizendo para você. E se Deus está dizendo que os teus anjos te sustentarão nas mãos, para você não tropeçar em nenhuma pedra, se joga abaixo, porque até mesmo se você cair lá embaixo em uma pedrinha, nem nela você vai tropeçar. É isso que está escrito aqui a teu respeito. Então, vai tranquilo, pula. E talvez fosse uma tentação até, pensando: olha, se você cair, um monte de gente vai crer em você. Quem caiu dessa altura toda aqui embaixo sobreviveu, nem tropeçou na pedrinha depois. Era uma forma, às vezes, até do diabo ir contra. Você não precisa. Se Deus chamasse tanto, Ele não tinha planejado para você esse martírio todo que foi profetizado a seu respeito. Você pode conseguir de outras formas. E além disso, era uma forma do diabo falar assim: olha, se Deus de fato te ama, Ele vai cumprir isso aqui. E Cristo então passa a responder, e a gente vai ver que o diabo aqui está usando o livro de Salmos. O diabo está citando quase que praticamente Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Olha o que diz lá, Salmos 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E como a gente então pode resolver se é uma heresia, a gente já falou aqui que é uma heresia, se o diabo está usando a própria Escritura contra Cristo, como é que a gente pode identificar que essa fala do diabo, ela é na verdade uma heresia contra o nosso Deus? A gente precisa ver o seguinte: sempre que a gente for estudar a Bíblia e alguém vir com algum versículo mágico falando que ali está a resolução dos nossos problemas, a gente precisa estudar ali aquele contexto. Não é simplesmente pegar o texto e sair aplicando ele em qualquer contexto, mas entender onde e como aquilo está sendo dito. Quando a gente vai estudar o Salmo 91 como um todo, não apenas esses versículos 11 e 12, a gente passa a identificar o seguinte: o contexto do Salmo é um contexto de confiança em Deus, de ter em Deus como nosso porto seguro, como nosso castelo, como diz aquele hino tão bonito agora no mês da reforma, né? Castelo forte é o nosso Deus. É esse o contexto do Salmo, é isso que o Salmo quer dizer. O versículo 2 diz o seguinte: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. A ideia aqui não é de se jogar e viver da forma como eu quiser, mas é confiar em Deus, que em qualquer circunstância que Ele enviar até nós, nós vamos poder ter confiança que Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar, não vai deixar que em nossos caminhos nós tropecemos em alguma pedra. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, eles nos guardarão, Deus vai nos guiar, vai nos colocar da forma como Ele quer que vivamos. O refúgio, então, é confiar em Deus, em andar nos seus caminhos. Não é se jogar de um alto de um monte, não é se jogar de um alto do templo, de um lugar muito alto. O nosso refúgio deve ser andar nos caminhos do Senhor. O versículo 9 do Salmo 91 ainda vai dizer o seguinte: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então a ideia é de morar, estar com Deus, estar no centro da vontade de Deus, compreender a vontade do nosso Deus e segui-la, crendo que se nós andarmos nela,
nada de ruim nos atingirá, e não nada de ruim na nossa própria visão, mas na visão de Deus. Nada vai nos tirar do reino do nosso Deus, se nós andarmos nos caminhos que Ele nos propõe. Podem sim ter pedras no caminho, ter dificuldades, ter dureza, perseguição, mas nunca nós vamos cair do caminho que o nosso Deus nos colocou. Então, o que a gente vê aqui é que o diabo está propondo o seguinte: no lugar de ter a confiança em Deus que o Salmo 91 nos propõe, entra na verdade a dúvida. Se és filho de Deus, se Deus de fato te ama, como Ele vem falando que te ama, se joga aqui do alto. É como se fosse às vezes alguém muito novo querendo saber se uma pessoa gosta ou não gosta dela. Ali está um primeiro namorado talvez, e a pessoa ela é muito crente, ela quer ter certeza que aquilo vem de Deus. Então ela vai para o quarto dela, ela ora e fala: olha, Senhor, se de fato é da tua vontade que esse relacionamento dê certo, faz com que eu chegue lá, fale com ele, e ele fala: oi querida, tudo bem? Aí usa isso como grande teste divino para saber se aquilo é ou não é verdade. Aí quando chega lá e a pessoa não fala exatamente aquelas palavras, a pessoa já fica meio na dúvida, ela faz aqueles testes algumas vezes para ver se aquilo é ou não é da vontade de Deus. E não é assim que Deus ordena que ninguém escolha relacionamento, ou emprego, ou qualquer outra coisa. Deus nos ordena que nós conheçamos a sua palavra e confiemos nele, para que, se for da vontade de Deus, Deus vai nos mostrando, vai nos revelando, de modo que nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra. Então, onde tem a confiança, o diabo está propondo, na verdade, a dúvida. No lugar da fé, ele está propondo testes visuais, justamente uma falta de fé. É interessante que parece que o diabo esquece que nesse mesmo Salmo 91, no versículo 13, fala que esse que confia no Senhor, ele vai pisar a serpente. Ele tira o texto do contexto onde fala que ele mesmo vai ser derrotado. Tamanha heresia que ele está propondo ali. Mas Cristo, em sua imensa sabedoria, nos ajuda a responder essa tentação no versículo de número 7. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, olha, ele novamente responde a Escritura, ele não usa a sua própria autoridade, ele não fala que ele iria pisar a cabeça da serpente, como está propondo ali no Salmo 91, ele simplesmente cita novamente as Escrituras. E é legal que nem o Salmo 91 ele cita, ele novamente recorre ao livro de Deuteronômio. Ele vai agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Em Massá, a gente tem um chamado claro, onde Deus ele foi colocado à prova. Moisés, quando ele está repetindo a história aqui em Deuteronômios, ele está lembrando o povo de Israel, eles não deveriam tentar ao Senhor, como haviam tentado lá em Massá, no episódio das águas de Massá. Então, o que aconteceu lá em Massá? Como é que esse povo tentou ao Senhor lá? Eles estavam caminhando pelo deserto, já tinha algum tempo, a água estava sendo escassa, já estava ali acabando, finalizando, eles iam provavelmente morrer de sede dentro da sua própria visão. Então eles vão até Moisés, falam: olha, se esse Deus nos ama mesmo, ele tem que nos dar água. Nós saímos do Egito, onde nós tínhamos comida e onde nós tínhamos água. Nós viemos aqui para esse deserto, em seu comando, e agora a gente está aqui prontos a morrer. Se esse Deus nos ama, ele tem que nos dar água. Então eles tentam o Senhor de fato dá água a eles, inclusive castiga o povo pelo que eles fizeram. Esse episódio está lá em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Mas quando a gente olha para Jesus, ele nunca fez como aqueles judeus fizeram, ele nunca colocou o seu Deus à prova. Ele segue exatamente o que o Salmo 91 diz, ele confia no Senhor. Se em Massá houve dúvidas sobre o cuidado de Deus com aquele povo, lá no deserto, perto de Jerusalém, nunca houve dúvidas. Jesus nunca duvidou de Deus. Jesus sabia que Deus estava ali cuidando e guardando deles. E quantas vezes isso acontece com a gente? Eu citei aqui um exemplo, que é algo muito comum, eu conheci muitos de vocês aqui na juventude, era algo que a gente acabava, todo mundo vivenciando de alguma certa forma, mas quantas vezes a gente não se sente assim? Meu Deus, a gente aqui está vivendo um caso grave de doença na família, tem alguém passando mal nesse momento de pandemia, de repente tem alguém doente com o coronavírus. Senhor, eu vivi minha vida inteira para o Senhor, se o Senhor me ama, olha o que a tua palavra diz, o Senhor fez tantas curas, por que o Senhor não cura esse meu ente querido? Às vezes é um problema com a gente mesmo, às vezes uma falta de emprego que a gente está passando, a gente está desempregado, e o Senhor, eu sempre cuidei tanto do Senhor, das coisas do Senhor, sempre trabalhei na tua igreja, oro todos os dias, leio a tua palavra, por que, ó Deus, o Senhor não me ama? Tudo isso que eu faço para o Senhor não é nada? Que eu estou aqui passando necessidade?
E a gente vai ver que a gente deve confiar no Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele é quem nos sustenta. Tudo vai dar certo. O nosso objetivo não é ser feliz nessa vida, mas viver rumo àquela vida que vem, quando Cristo voltar. A gente não cantou que Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá? De fato, nós cremos que Jesus virá, e quando Jesus virá, aí vai começar a melhor fase das nossas vidas. E tudo que nós passamos aqui é Deus nos preparando para essa melhor fase das nossas vidas. E nesse sentido, Ele vai nos guardar em todos os nossos caminhos e não tropeçaremos em nenhuma pedra. E nós temos que confiar assim, crer, usar as próprias Escrituras, ler as Escrituras como Cristo lia, para que nós nos guardemos das tentações e conhecendo o nosso Deus a partir das Escrituras, nós não caiamos mais em tentações, se assim Deus nos permitir. Partimos então agora aqui para o nosso terceiro ponto, ou para a nossa terceira tentação, que é a tentação do poder. O versículo 9 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Infelizmente aqui a gente não tem como saber que monte foi esse bem elevado, não é? Que dá para ver todos os reinos do mundo e a glória deles. Alguns estudiosos até tentam entender se aqueles de fato foram num monte muito alto que tem lá perto de Jerusalém, que eles poderiam ver a cidade de Jerusalém, poderiam ver talvez outras grandes cidades bonitas ali naquela região, ou se de fato foi uma visão. Subiram num lugar muito alto e em uma visão viram ali todos os reinos do mundo. E se a gente pensar em todos os reinos do mundo, a gente pode pensar nos reinos que eles conheciam. A própria nação de Israel, o templo de Herodes, que Herodes havia construído ali, um templo muito bonito. Em Mateus mesmo, lá no final do livro, eles vão conversar ali sobre o templo. O sermão escatológico de Cristo, o último desses blocos de sermões, falam sobre essa beleza, a maravilha que era esse templo. A gente tem o próprio templo de Herodes e tantas outras construções bonitas do mundo antigo. A própria cidade de Babilônia, que dizem que era maravilhosa. Se a gente pensar, eles já estavam ali sob o domínio do Império Romano. Será que Cristo e o diabo, naquela visão, viram a beleza que era a cidade de Roma durante o Império Romano? Aquelas construções lindas que a gente até hoje, quando vê algum prédio que imita na rua, a gente fica impactado. Olha que coisa bonita. Se a gente forçar um pouquinho e ir para além, aqui eu estou extrapolando o texto, isso não está na Escritura de forma nenhuma, mas a gente pode imaginar sobre o reino do mundo e a glória deles. Eles vendo ali talvez outros impérios que já existiam, vendo talvez a Índia, a própria China, ou talvez sendo dois seres ali espirituais, os reinos que já passaram, até aqueles que viriam de vir. Imagina se fosse com a gente, alguém nos oferecendo ali o poder sobre todas as nações, o poder de comandar os Estados Unidos, o poder de comandar hoje a China, que é outra potência, Rússia, Índia, África, Europa. Essa foi a tentação que estava sendo proposta ali para Jesus, era aquilo que ele estava vendo. E o versículo 9 continua falando assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Observa que aqui Satanás ele muda de estratégia. Até então ele estava usando o caráter, a filiação de Cristo como formato de tentação. Se és filho de Deus, aqui ele desiste dessa ideia. Olha, de fato ele não dá para ser tentado nesse sentido, ele tem plena consciência do seu chamado messiânico, que ele vai ter todas as nações. Espera, se ele veio salvar todas as nações, talvez eu tenha uma forma de fazer isso, sem que ele tenha que passar pela cruz, sem que ele tenha que passar por aquela humilhação toda de conviver com pecadores, ser confrontado pelos fariseus, pelos escribas, sem ter que ser morto pelos principais sacerdotes, erguido numa cruz. Tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento. O diabo já sabia que tudo isso ia acontecer, não sabia exatamente como, mas que tudo isso ia acontecer já estava predito e o diabo com certeza sabia. Então ele tenta Jesus ali de outra forma. Ele apresenta todos os reinos do mundo. E é legal que lá em Lucas, capítulo 4, 6, um texto paralelo das tentações de Cristo, o diabo vai dizer o seguinte, Lucas 4, 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue, e a eu dou quem eu quiser. Então o diabo está falando assim, olha, se a nação de Israel é do Senhor, mas eu vou te dar todo o reino do mundo e a glória deles, todos os reinos, porque elas são minhas. A gente pode pensar na visão dos judeus que diziam que eles eram o reino de Deus e todos os outros reinos eram o reino de Satanás. Isso era algo que os judeus tinham culturalmente na época de Cristo. E a gente pode pensar também no quesito que todos esses reinos eram de fato influenciados por Satanás. Eles tinham a revelação natural, eles tinham a revelação, a própria criação de Deus. Lá a gente vai ver lá em Romanos capítulo 1, que a criação anuncia o reino de Deus, anuncia a glória dele.
as obras de suas mãos falam do próprio Deus. E eles não entendiam isso porque estavam ali sob o poder do diabo. E o diabo estava disposto a entregar aquilo para Jesus, se Cristo, prostrado, adorasse ao diabo. O que o diabo estava propondo ali era o seguinte: olha, você não precisa de nada disso que Deus tem preparado para você, eu já te entrego tudo de mão beijada. O que você precisa fazer é se inclinar e me adorar. O que o diabo estava propondo ali, olha, rejeita seu pai, rejeita esse Deus que acha que é alguma coisa, que está propondo um caminho de dor e sofrimento para você, e vem para o meu caminho, eu te dou tudo de graça, de mão beijada, era só inclinar e adorar. Satanás aqui está mostrando a sua verdadeira intenção de negar ao Pai, de fazer o Filho negar ao Pai. Mas graças a Deus que Cristo não é como nós, que muitas vezes, diante de promessas de poder, olha, diante de uma promoção, diante de ser eleito a algum cargo, como muitas vezes aparece nesses momentos eleitorais, como que a gente vive, diante, talvez até mesmo dentro da igreja, olha, eu vou te fazer um presbítero, eu vou te fazer um diácono, se você fizer isso, fizer aquilo para mim. Oro para que isso não aconteça aqui nessa igreja, mas infelizmente a gente tem alguns lugares onde a gente tem relatos que isso acontece. É só inclinar e adorar, fazer não aquilo que Deus manda, mas aquilo que o próprio inimigo, aquilo que a carne, aquilo que Satanás quer. Mas Cristo vai responder a essa tentação. E a gente já vai mais chegando ao final do nosso texto, versículo de número 10, onde Jesus diz assim: então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha, se o diabo mudou de estratégia, desistiu de tratar Cristo ali como Filho de Deus, o Cristo faz a mesma coisa, ele muda de estratégia. Aqui ele dá uma ordem para o diabo, é a primeira vez que ele faz isso, durante toda a tentação. Ele diz, retira-te, Satanás. E por que aquele Cristo vai invocar agora ali um caráter, uma autoridade, algo que ele podia ter feito desde a primeira tentação, como Filho de Deus, e ele não faz, ele responde com a Escritura. E ele ordena que o diabo se retire por causa da própria Escritura, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui Jesus está citando Deuteronômio 6, versículo 13, mas em suma, a gente ainda vai ler esse texto, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou te mandar sair daqui, porque você está tomando de Deus aquilo que é única e exclusivamente dele, é isso que você quer, a adoração. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 13, diz assim, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Aqui não é exatamente o mesmo texto, a gente não vai identificar exatamente as mesmas palavras, mas as mesmas ideias, porque no Antigo Testamento a ideia de adorar e de temer, elas são muito próximas. Se eu adoro alguém, eu temo alguém. Se eu adoro a um Deus, eu sei do tamanho do seu poder, eu sei da ira que ele pode ter contra mim. Não é à toa que em várias culturas o pessoal prestava sacrifício a algum Deus para aplacar a ira daquele Deus. Eles prestavam culto porque eles temiam. E esse é o caráter que está implícito aqui. E a gente vai ver também que a ideia de serviço que Deuteronômio está falando, ela vem para o Novo Testamento agora como culto. A gente fala que vem aqui para um culto dominical, correto? Quando a gente olha, a gente está vindo aqui prestar um serviço ao Senhor. Em inglês, essa relação fica bem clara. Culto, em inglês, é a palavra service. Se alguém tiver inglês aqui, fala melhor que eu, me perdoe. Service, que é a ideia de serviço. Quando nós estamos cultuando ao nosso Deus, nós estamos o servindo ao nosso Deus. E olha aqui, então, esse é o texto que Cristo vai usar para que refutar a Satanás, refutar ao diabo, de fato, mandar ele para longe da sua presença. Ninguém é digno de adoração, a não ser o nosso próprio Deus. Só a Ele devemos adorar, só a Ele nós devemos temer, só a Ele nós devemos servir. Ele é o único digno de louvor e adoração. Então, se vem alguém até nós e nos propõe qualquer coisa em troca de um favor imerecido, de fazer algo ilícito, de fazer algo ilegal, em troca de poder, olha, não siga esse caminho das pedras que você está se propondo. Siga esse caminho mais fácil que eu estou te fazendo. Só precisa quebrar esse galho para mim. Olha, não é nem nada demais assim, é algo fácil. Com 5 minutos você vai lá e resolve. Mas faça aquilo que é errado só um pouquinho, ninguém vai nem saber, ninguém vai nem ver. Mas tem esse poder de forma facilitada. É isso que eu estou te propondo. Só precisa quebrar a regra, não um risquinho, quase nada. O problema é que quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. E Cristo sabia disso. Era o diabo tentando tomar o lugar do nosso Deus. Mas Jesus sabia que só a Deus nós devemos adorar, só a Deus nós devemos temer, só a Deus nós devemos servir. E nós
cristãos do século 21 ou de qualquer século que já existiu. Precisamos ter consciência disso. E aqui a gente então já vai caminhando para a nossa conclusão. O versículo 11 diz o seguinte: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo, meus irmãos, falhou miseravelmente. Glória a Deus por isso. O diabo usou várias de suas armas, todas falharam. Cristo venceu todas as tentações. Diante de seus argumentos e até mesmo da ordem de Cristo, mediante a palavra de Deus, o diabo foge, ele vai embora. Ele corre para as colinas, vaza ali. A gente não sabe o que ele foi fazer depois, mas eu consigo imaginar o tamanho da ira dele. Se no Éden foi tão fácil, a primeira arma ali que ele usou contra Eva já caiu, levou Adão junto e toda a humanidade de bandeja. Cristo, ele tenta por 3 vezes, num deserto, numa condição infinitamente pior, e perde. Glórias ao nosso Deus por isso. E nós devemos aqui aprender a ser como Jesus, a usá-lo ali como pedra angular, como dizem outros textos, como nosso padrão, para que nós possamos viver da mesma forma. E não apenas o diabo o tentou, vieram anjos e serviram ao nosso Deus, vieram anjos e serviram ali a Cristo Jesus, algo que aconteceu muito provavelmente quando Elias fugia de Jezabel, o fato que está lá registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, lá a gente tem um servo do Senhor sendo alimentado pelo próprio Senhor, e a gente pode imaginar ali Cristo, já tão fraco, definhado de 40 dias de jejum, talvez triste, amargurado em alma, por ter sofrido aquelas tentações. Aquilo, sem dúvida algumas, não foi fácil para o nosso Deus, não foi fácil para Cristo Jesus. Ele foi tentado e aquilo mexeu com ele era homem semelhante a nós. Após que qualquer um aqui passa por qualquer uma dessas tentações, a gente fica balançado, a gente treme, aquilo vai fundo no nosso coração, e em Cristo foi da mesma forma. E eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos foram lá não apenas para levar comida a Cristo Jesus, mas para confortá-lo, falar: olha, o Senhor venceu, o Senhor não pecou, o Senhor sobreviveu a toda essa tentação, e glória a Deus por isso, porque se Cristo venceu, ele era apto a começar ali o seu ministério, realizar todos os milagres que ele realizou, nos dar todos os ensinos que ele nos deu. Glória a Deus por isso, meus irmãos, que nós possamos louvar e adorar ao nosso Deus nesse sentido. E a gente pode ver que o diabo, olha como é que é essa relação nossa com o nosso Deus. Se o diabo ele ofereceu para Cristo um pão que promovia o distanciamento de Deus, Cristo não iria mais estar naquele jejum, naquele momento de comunhão com Deus, porque ele tinha que se alimentar. Deus vem ao final e oferece a Cristo um pão que veio do céu. Os anjos o serviram. A tentação dizia uma mentira. Se ela promovia a distância de Deus, o próprio Deus sabe que Cristo tinha fome e dá aquele alimento, o encoraja. O diabo ali, ele estava pedindo uma prova de amor de Deus para com Cristo. Você vai sobreviver, se você é filho de Deus mesmo, você pode se jogar desse telhado que nada vai te acontecer. E Cristo não o faz e recebe uma prova do amor divino quando vêm esses anjos, consolam a Cristo Jesus e falam com ele, o encorajam, porque ele venceu. E se o diabo queria dar a Cristo todos os reinos do mundo em troca de uma adoração a alguém que não era Deus, Cristo recebe todas as nações por herança através da sua igreja. Meus irmãos, glórias a Deus porque Cristo teve essas tentações e ele venceu. E o que a gente vê com isso tudo é que se Cristo venceu as tentações, ele não teve pecado nenhum. E se ele não teve pecado nenhum, ele conquistou o direito à vida e à vida eterna. E Cristo veio a esse mundo para poder morrer e se entregar em nosso lugar, para que nós, pecadores, que caímos em cada uma dessas tentações, também possamos ter a vida eterna que Cristo tem direito. Tudo que nós precisamos é crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e viver por Ele e para Ele, amá-lo, orar, buscar o nosso Deus, ler as Sagradas Escrituras, conhecê-las e obedecê-las. Devemos viver sob o senhorio de Cristo, meus irmãos. E por fim, agora sim, a gente aplicar tudo isso que a gente aprendeu. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ser tentado não é pecado. Muitas vezes a gente tem isso dentro de nós. A gente é tentado de alguma forma e a gente já ora pedindo perdão. Senhor, me perdoa porque hoje eu tive vontade de fazer tal coisa, eu tive uma vontade de contar uma mentira, eu fui tentado a Deus adorar alguém em lugar do Senhor, eu fui tentado com as minhas próprias necessidades acima das necessidades do Senhor.
Acima de ter comunhão contigo, eu quis fazer aquilo que me agrada, ó Deus. Me perdoa porque hoje eu quis fazer isso. Eu pensei nisso, isso tentou me atingir de alguma forma. E a gente muitas vezes considera isso pecado e fica se martirizando por isso. A gente não precisa ser martirizado por isso. É bom que a gente se sinta mal, mostra que Cristo habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós, e nós não queremos realizar nenhuma dessas coisas. Mas o fato da tentação em si vir sobre nós, isso não é pecado. Cristo foi tentado e ele não pecou. E a outra coisa que a gente pode aprender é o seguinte: quando a tentação vem, ela não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. Nós somos tentados pelo diabo e muitas vezes até por nós mesmos. E quando a tentação vem, isso nos atinge de alguma forma, nós devemos confiar em Deus. Nós aqui estamos aqui num domingo estudando a palavra de Deus. E é ótimo que nós estejamos fazendo isso aqui num domingo de manhã na igreja. Mas se a gente limitar os nossos momentos de estudo da palavra só a esses momentos, domingo, de manhã e à noite, nós vamos ter quase que nenhum conhecimento da Escritura, tamanho a profundidade, tamanho os ensinamentos que ela tem a nos dar. Todo cristão precisa ter uma vida devocional e nós, cristãos brasileiros, a gente tem um privilégio muito grande. A gente tem a Bíblia na mão, a gente tem a Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia em diversas traduções, em diversos formatos. Muitos de nós, às vezes, sabemos ler outras línguas. A gente pode ler a Bíblia em português, em inglês, em espanhol, e qual língua você falar, em diversas traduções, com comentário, sem comentário, Bíblia do homem, da mulher, de Genebra, da Reforma, tudo para tentar nos ensinar algo da palavra de Deus. Então vamos ler e estudar as Escrituras. Cristo, ele venceu as tentações, não porque ele estava cheio, sim, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e nós também podemos estar, mas ele não usou nenhuma vez a sua autoridade como Filho de Deus. Ele usou as Sagradas Escrituras. Elas, sim, nos enchem do Espírito Santo de Deus. Elas nos transformam por dentro, mudam o nosso coração, mudam a nossa vontade, para que nós possamos, quando vierem as tentações, nós de fato às vezes vamos ter vontade de seguir essas tentações, nós vamos poder seguir a Cristo Jesus, nós vamos poder cumprir a vontade do nosso Deus. E para isso nós vemos o seguinte: nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, nós precisamos orar. Cristo ele estava num momento de oração e de jejum, fazendo exercícios espirituais. Para vencer as tentações, além de conhecimento bíblico, nós precisamos também ter comunhão com Deus. Muitos estudiosos estão aí, dizem conhecer a palavra de Deus e de fato conhecem. Tem estudos, tratados teológicos enormes. Ultimamente está muito em voga, surgiu uma discussão na internet sobre teologia liberal, que é uma teologia que vem conhecer a Bíblia, eles conhecem de fato com profundidade, mas não tem comunhão com Deus, não enxergam a Bíblia como palavra de Deus. E ele está um grande erro, um pecado dessa teologia. Nós precisamos, além de conhecer a Escritura, ter comunhão com o nosso Deus através da oração, através do jejum, de fato, de ter uma comunhão próxima com Deus. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: quando nós nos sentimos tentados, mesmo orando, mesmo lendo as Escrituras, mesmo conhecendo as Escrituras, conhecendo a teologia, tendo comunhão com o nosso Deus, quando ainda aquilo vier nos balançar, eu volto a Hebreus 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo ele pode nos socorrer quando vier aquele temor, quando vier a tentação. Cristo pode nos ajudar a passar por esse mundo com uma vida mais santa, no nosso processo de santificação. É claro, nós somos pecadores e nós não queremos ter mais o pecado na nossa vida. Meu pastor tem citado muito algo lá na nossa igreja. Ele diz o seguinte: olha, é muito estranho esse movimento de crente com data e hora para pecar. Eu sou crente, eu sei que está o comportamento errado, mas eu vou ir amanhã e vou fazer. Depois eu paro, até uma outra vez que eu tiver a oportunidade de fazer aquilo de novo para o meu bem. Cadê Cristo nos ajudando nas tentações assim? A gente nem está lutando contra as tentações. A gente pode sobreviver a isso tudo, passar no nosso processo de santificação, sendo cada vez mais santos, até que no dia da volta de Cristo Jesus, nós sejamos completamente transformados e santificados. Que nosso Senhor nos ajude a vencer as tentações, perdoe aquelas vezes em que nós caímos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra nessa manhã, estudamos um pouco do que ela tem para nos dizer, e eu Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho, Cristo Jesus, a esta terra, para que Ele pudesse vir e ser exemplo a nós, para que Ele pudesse vir nos mostrar como viver, tendo uma vida santa, e morreu em nosso lugar, ó Deus, para nos salvar. Obrigado por isso.
Obrigado porque o seu sacrifício perdoa os nossos pecados e a sua vida, ó Deus, nos ensina como podemos fugir das tentações para que não pequemos. Obrigado, Pai, e que o Senhor nos ajude a conhecer a tua santa palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender as Escrituras e muito mais do que um estudo, conhecê-la com a mente, nós possamos também conhecê-la com o nosso coração, ó Deus, tendo intimidade com o Senhor. Nos ajude a ter uma vida devocional, de comunhão contigo, para que quando vierem as tentações, ó Deus, nós estejamos capacitados pelo teu Santo Espírito, para conhecendo a tua palavra, fugirmos das tentações, assim como Cristo fez, e que o próprio Senhor, ó Deus, nos socorra naquilo que nós fomos tentados. Nos ajude a ser mais santos, ó Deus, para que sejamos uma igreja santa, pura e sem mácula, para que quando Cristo retorne, Ele ache essa igreja, ó Deus, cada dia mais santa, cada dia mais longe dos seus próprios pecados. Que o Senhor nos ajude e nos guarde em nome de Jesus. Amém.